Glória a Deus, irmãos. Bem, como eu falei, eu disse para a irmã Lúcia que hoje eu liguei para cá cedo, vou repetir o que eu disse ainda agora. Liguei para cá cedo para avisar que a gente ia estar nessa reunião hoje aqui, que a irmã Lúcia pudesse avisar os irmãos que o tema que a gente ia tratar aqui seria batalha espiritual. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje é Efésios 6, 10 em diante. Como eu disse ainda agora, antes de vocês terem chegado, eu estava falando para os outros que bom seria que os outros que sempre vêm estivessem aqui, mas não veio. Veio um número um pouco mais resumido, mas o que importa é que eu vou gravar, vai estar na minha plataforma do YouTube. E depois vocês podem pegar e mandar para alguém para eles ouvirem o que a gente estudou aqui hoje. Tá bom? Então eu estava eu estava comentando ainda há pouco que a gente precisa falar desse tema, armaduras de Deus, porque nunca nós estivemos tão perto de o que a Bíblia chama de fim dos tempos como agora. E no fim dos tempos, Deus vai precisar muito estar se revelando para nós, principalmente por causa de problemas espirituais que estão acontecendo em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Pessoas se desviando, pessoas pregando heresia, pessoas com usos e costumes totalmente antibíblicos. E a Bíblia diz que quem vive pecando pertence ao diabo. 1 João 3, no verso 8. Mas antes da gente falar isso, que muita gente que está nas igrejas não sabe que o motivo de nos tornarmos cristãos é o pecado. Tá bem? Não é porque a gente vai ganhar dinheiro, vai ser curado. É porque nós temos um câncer super gigante morando em nós, chamado o velho homem, a velha criatura, que traz demônio para a nossa vida. Por isso a Bíblia diz: quem vive pecando pertence ao diabo. 1 João 3, no verso 8. Seja em que área for. Por isso também nós vamos tratar desse assunto aqui, as armaduras de Deus, de Efésios 6:10. Então nós estamos aqui na casa do pastor Carlos, com a pastora Lúcia, com meus irmãos que vieram aqui para cá. Vou dar só um panorama rapidinho, que a maioria não veio, mas nós estamos aqui, e vou aproveitar para gravar, para enviar para outros da nossa denominação. Então vamos ler Efésios 6:10. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, diga tudo, diga de novo, tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Primeiro eu quero perguntar para vocês. Vocês têm ideia do que é uma armadura? Por que que Paulo disse que o cristão precisa ter uma armadura? Eu coloquei um vídeo no YouTube, no nosso link, e mandei para todos as dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco, pelo WhatsApp todo dia, para quem enviamos mensagem de áudio, de ensino todo dia. E no vídeo, é um documentário que alguém fez sobre como era o exército romano na época de Cristo e depois de Cristo. Porque eles usavam o mesmo quadro que Paulo está usando aqui. Eles usavam capacete para uma guerra. Eles usavam uma espada, porque nessa época não havia pólvora. A pólvora não existia. Eles usavam algo no peitoral dele, que ele chama aqui de couraça. Paulo chama de couraça. O tempo foi passando, foi desenvolvido um instrumento de defesa diferente da couraça, que eles fizeram até mesmo de aço para colocar no peito, porque aí vieram armas de guerra. Então os soldados do ano de 500 anos atrás, a pólvora já existia, então eles já colocavam no peito, instrumento no peito para defesa, para se defender. Hoje a polícia, por exemplo, tem colete à prova de balas, que ela usa no peito. E por aí vai. A minha pergunta é, se Paulo disse, aqui em Efésios 6:10 em diante, que nós temos uma luta, que se você é cristão, você agora sabe que está numa luta, e se você não tiver essas armaduras, que Paulo diz que temos que ter todas, não é só uma nem duas, são todas. Se não tivermos elas, nós vamos estar preparados para morrer na guerra. Viu? Por isso que existe a palavra na Bíblia, morte espiritual, de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Não pense que esse pecado é apenas eu ir ali, o cara me dá um tiro e eu morrer. Não pense que ele está falando que o salário do pecado é eu dirigir uma moto, um carro em alta velocidade, bater e morrer. Não é isso que Paulo está falando. Porque a morte do corpo, todo mundo vai morrer. Nenhum ser humano vai deixar de morrer a morte do corpo. A não ser o profeta Elias, que foi arrebatado, e Enoque, que também foi arrebatado. E um dia o cristianismo vai ser arrebatado, mas não, só se vai ser daqui a pouco. Mas até agora ninguém foi arrebatado. Então significa que todo mundo vai morrer. Então não é essa a morte de Romanos 6:23. É aquilo que o diabo faz para causar a nossa separação de Deus. Morte na Bíblia é quando a minha vida está separada de Deus. Eu vivo independente dele. E tudo que Satanás quer, meus amados irmãos, é que eu viva independente de Deus. Ou melhor, Deus fala o que quiser e para mim não importa. Eu vou viver sozinho. E quando eu vou viver sozinho, eu não tenho nenhuma armadura dessa. E se eu não tenho nenhuma armadura dessa, eu estou igual a um soldado em combate, totalmente desarmado, com inimigos altamente ferozes. Já imaginou pessoas que estão num confronto comum, como diz a Bíblia, que o rei Acabe entrou numa guerra, em 1 Reis 22, diz que o rei Acabe
era o rei do povo de Deus, e ele estava totalmente em rebeldia, e um homem do exército inimigo enviou uma flecha nele, que nem fez pontaria para ninguém, ele apenas enviou uma flecha, e tinha multidões de soldados do rei Acabe, mais de um outro rei chamado Josafá, que estava ajudando Acabe na guerra. Então eles tinham milhares de soldados, e um só soldado do exército inimigo enviou uma flecha, de muito longe, sem pontaria, bateu exatamente no rei Acabe e matou ele. Ele morreu, mas ele era um homem rebelde. Basta você ler 1 Reis 22, a história da morte do rei Acabe. Então olha só, um confronto comum, você pode estar armado do jeito que for, se você estiver em rebeldia, você vai morrer, o inimigo vai matar. E nós, porque Paulo disse que temos que ter armaduras? Primeiro, ele está dizendo que existem demônios atirando em nós. Você já viu o que diz o Salmo 91? Por que você acha que o Salmo 91 diz: não temerás seta que voe de dia, nem peste que assola meio-dia? Porque ele disse: 1000 cairão a teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque ali está falando de uma proteção que é para poucos. O Salmo 91 é uma proteção para poucos. Porque bem no final ele diz para quem é aquilo ali. Ele diz: porque tão encarecidamente me amou. É um amor caro, raro, diferente. Para quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele está disposto a largar qualquer coisa para viver para Deus. E se você largar, você começa a ter esse Salmo 91 latente em tua vida. Você vai viver essas promessas de defesa e também essas armaduras que vamos falar aqui. Primeira armadura, você recorda qual foi que eu falei? Quem pode dizer aí? E vamos perguntar para a nossa consciência: eu já tenho essa armadura? Será que se o inimigo der um tiro em mim, nessa área onde eu tenho que ter essa armadura, eu tenho certeza que eu já tenho ela, para ela me defender? Qual é? O capítulo 6, verso o quê? 14. Verso 14. É o que tem aí? O cinturão é o quê? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ponto. Então vamos parar só com a verdade. Primeira coisa, o que é a verdade? Para que a gente possa dizer: eu tenho essa armadura em mim. O que é a verdade na Bíblia? João 17:17. Jesus orando disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o cristão que quer ser dirigido pelo que Deus fala na palavra, ele começa a dizer: eu tenho ou não tenho? Primeiro, por um problema. Nós temos hoje muitas seitas e religiões, e muitas delas também dizem que estão dirigidas pela palavra de Deus. Então já nasce um confronto aí. Como que eu vou saber que a igreja que está me ensinando está ensinando a verdade? Então, por isso é que na Bíblia, aqui em João 16, diz que existe um espírito para guiar a gente, chamado Espírito da Verdade. Jesus disse que o Espírito Santo é chamado na Bíblia de o Espírito da Verdade. Eu vou procurar aqui esse texto, estou sem óculos, está muito difícil para mim. É João 16. João 16. E tem o João 14 também, que fala sobre o Espírito da Verdade. Eu não vou falar agora, não vou ler porque está lá. Depois alguém pode entrar no privado comigo. Chegou mais alguém? É o 16, 3. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Amém.
Amém. Pai do Senhor, meu irmão, pastor da vida, Assembleia de Deus chegando com sua esposa. Estou filmando aqui, meus irmãos, por causa do estudo bíblico que vai mandar para a nossa denominação. Nós estamos estudando Efésios 6, sobre as armaduras de Deus. E nós estamos vendo, repetindo para vocês chegarem agora, que nunca nós tivemos tantos problemas com o que está na Bíblia. E hoje nós estamos estudando aqui as armaduras, uma delas é Efésios 6, o quê? 14, sobre a verdade. O Paulo diz que se eu estiver armado com a verdade, o diabo não vai me tocar. Em 1 João 5,18, diz: quem não vive pecando, o diabo não lhe toca. Então, na questão da verdade, já traz um grande problema, porque a verdade é só uma que está na Bíblia. Mas como que eu vou saber qual é a verdade bíblica? Primeiro, nós temos um monte de traduções da Bíblia hoje. Nós temos a Testemunho de Jeová, que 272 vezes substituiu a palavra Senhor pela palavra Jeová. Já é um problema. Diga, pode falar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Certo, aí é João 16, o quê? 13. Então, quando eu tenho o Espírito Santo em mim, que a maioria dos crentes das igrejas não tem, é a Bíblia que diz, Romanos 8, 9, quem anda na carne não tem o Espírito Santo, e esse tal não pertence a Cristo. O que é andar na carne? Gálatas 5, 19 ao 21. Mentira, prostituição, idolatria, etc, etc, etc. Quem vive pecando não tem negócio de dizer que está com Jesus. Pode estar cantando, pregando, não tem negócio de cristianismo. Então, se eu tiver o Espírito Santo, ele vai se revelar para mim. E ele vai me convencer, diz João 16, 7, 8, que ele vai me convencer do pecado. Se eu não tenho convicção, o que é pecado e o que não é porque eu não estou na verdade. E se eu não estou na verdade, é porque o Espírito Santo não conseguiu me convencer, por causa de áreas da minha vida que eu não consegui fazer o que diz Romanos 16, 14. 8, 14, Romanos diz: o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se eu sou filho de Deus, ele vai me guiar, como um pai pega uma criança e leva pela mão. Vocês estão entendendo? Então, eu quero falar disso daqui, o Espírito da verdade. E o monte de seita e heresia que tem hoje. A própria Bíblia hoje, como eu disse para vocês, ela está passando por muito processo diabólico. Como? Tem um monte de tradução bíblica hoje. Tem tradução, por exemplo, a de Mato Soares, que é do catolicismo romano, na palavra Marcos 1,15. Pode botar lá no Google, que a Bíblia, todas as traduções estão lá. Todas as Bíblias estão lá. Marcos 1,15, que diz: arrependei-vos. Ele diz: fazei penitência. Olha o que o catolicismo romano manda fazer. Em vez de... pode botar para mim. Pode botar bem ali. Certo. Você quer para virar para o senhor? Mas ele dá... aí, Sim. Tá, mas ele tem que fazer de 20 minutos, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu tenho que ver. Então, olha só. Virar para ele. Certo. Mas tu tem que ficar bem. Quando der 20, tu dá e começa tá de bom. novo. Tu senta bem pra mim, então. Tá bom, você Porque fica muito longo, às vezes a pessoa não quer assistir, fica muito longo. câmera. Então, olha só. Agora foi criada uma Bíblia, chamada Bíblia Inclusiva, que é feita pelo grupo GLBT. O grupo GLBT quer dizer gays, lésbicas e transexuais. É o homem que faz sexo com homem e com mulher. Então, eles fizeram uma Bíblia onde eles tiraram todos os versículos da Bíblia que fala de homossexualismo. E vende essa Bíblia dentro de um monte de igreja que é feita só para homossexuais. Então, além disso, nós temos hoje Bíblias
que é a tradução que é a minha, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que está mais perto do original. E você tem outras traduções, que eu não vou dizer o nome, mas, por exemplo, a palavra lascívia de Gálatas 5:19, que está na minha Bíblia mais antiga, a maioria das Bíblias não tem. A palavra lascívia quer dizer sensualidade. Como que eu vou pregar sobre sensualidade para uma igreja que é um problema gigantesco, que é você usar o corpo para produzir desejo sexual nos outros? Aqui já deu 20. Então, dá pausa e volta de novo.